E quanto ao Islã, esta religião de violência tem sempre forçado conversões pela espada. Após a morte de Maomé, a maioria dos árabes abandonou o Islã, dando origem às famosas guerras da apostasia. Abu Bakr, o primeiro califa a suceder Maomé, matou dezenas de milhares de ex-muçulmanos buscando reimplantar o Islã. Até o início do século VIII, os ferozes guerreiros do Islã haviam tomado a maioria do Oriente Médio, muito da África e haviam quase conquistado a Europa. A violenta natureza do Islã é vista ainda hoje em multidões bradando "Alá é grande" e infligindo terror e morte sobre os não-muçulmanos. O Islã está por trás da maior parte do terrorismo no mundo. Hoje em dia, multidões muçulmanas periodicamente massacram milhares de cristãos, queimando e saqueando as suas terras. No sul do Sudão, milhões de cristãos negros estão sendo privados de alimento, escravizados e até mortos pelo governo islâmico do norte. É verdade que os judeus foram mortos durante as cruzadas, mas isso foi contra o ensinamento de Cristo e seu divino exemplo. Já os terroristas muçulmanos matam como forma de obediência a Alá, em obediência ao Corão e ao ensino e exemplo de Maomé. Qualquer estudioso muçulmano concordará ser o dever sagrado de todo muçulmano em todas as eras praticar guerra santa o quanto for possível para forçar o mundo inteiro à submissão ao Islã. O Corão mantém mais de 100 versículos sobre lutar e matar neste propósito. Porém, a mídia internacional insiste em descrever o Islã como religião pacífica. Tony Blair, o premier britânico, classificou o Islã dizendo ser sinônimo da paz, tolerância, além de uma força para o bem. Muitos políticos de destaque no Ocidente têm elogiado o Islã e seus caminhos pacíficos, e líderes religiosos também. Os inusitados atos de guerra praticados por terroristas contra os Estados Unidos em setembro de 2001 resultaram em declarações de políticos que diziam ser necessário distinguir entre terrorismo causado por grupos extremistas, fanáticos, e a religião islâmica em si, que é pacífica. O escritor Tom Clancy disse que o Islã, como religião, não promove a violência. Uma declaração incrível frente aos ensinos contidos no Corão, os de Maomé, e a violência contínua que historicamente caracteriza o avanço do Islã. Esta é a visão romântica do Islã que encoraja o terrorismo. Para esses criminosos, Arafat é a prova viva das recompensas conferidas aos que aspiram ao terrorismo. Ele é o mais vil e bem-sucedido terrorista da história. A OLP detinha o recorde do maior sequestro aéreo, 4 aeronaves numa única operação, apenas igualado em 2001. O maior número de reféns, 300 pessoas na mesma operação e outros recordes que se mantêm até hoje. O número de pessoas baleadas num aeroporto, o maior resgate pago, $5 milhões pagos pela Lufthansa. A maior diversidade de alvos, 40 aeronaves de passageiros civis, 5 navios de passageiros, 30 embaixadas ou missões diplomáticas, além de incontáveis fábricas, depósitos de combustível, etc, etc, etc. Ao invés de ser julgado como réu em corte internacional, assim como os nazistas e líderes sérvios, os sangrentos atos de Arafat atraíram a ONU, a União Europeia e incontáveis líderes políticos e religiosos para o seu lado contra Israel e lhe outorgaram o Prêmio Nobel da Paz. O que confere a pilotos habilidosos a coragem e o ímpeto de se apoderarem de jatos comerciais e arremetê-los contra edifícios civis ou militares. Ou outros que se suicidam explodindo ônibus em Tel Aviv. Somente uma coisa: a garantia islâmica do paraíso para os que morrem na jihad. Aos mártires, o Islã promete um palácio de marfim contendo 70 mansões, cada mansão contendo 70 casas e em cada casa uma cama com 70 lençóis. E em cada lençol uma linda virgem que recupera sua virgindade a cada vez que o mártir a possui. Lhe é prometido que o seu apetite para o sexo e alimento será igual ao de 100 homens.
Os meninos muçulmanos ouvem essa promessa desde a infância. Ela lhes confere a coragem inconsequente que os faz treinar e executar ações terroristas suicidas para infligir morte e destruição sobre os chamados inimigos de Alá. Quando este mundo reconhecerá que o Islã é que é o culpado? E quando os muçulmanos que desprezam o terrorismo perceberão estarem seguindo uma religião terrorista, conforme a história comprova? Os muçulmanos têm continuamente se torturado, se combatido e se matado. Nos 8 anos de guerra entre o Irã e o Iraque, foram usados milhares de toneladas de gás venenoso e as mortes somaram mais do que as da Primeira Guerra Mundial. Nos territórios da OLP tomados de Israel, não há liberdade de consciência, de expressão, de religião ou de imprensa e nem voto democrático. E isto caracteriza todos os países islâmicos. Na Arábia Saudita, no berço do islamismo, não se admitem judeus. Cidadania é privilégio muçulmano. É vedada a construção de templos que não sejam islâmicos e, segundo a lei universal do islamismo, a pena de morte é oficial e é destinada ao muçulmano que se converte a qualquer outra religião. Não se pode carregar uma Bíblia nas ruas da Arábia Saudita ou realizar estudo bíblico em seu próprio lar. Mas o Islã é a religião que mais cresce no Ocidente. Na Inglaterra, congrega-se mais em mesquitas do que em templos cristãos. Da mesma forma, muitas mesquitas nos Estados Unidos têm contato com bases secretas de treinamento terrorista para que a Jihad faça da América um país islâmico. O Islã rejeita o Deus da Bíblia e nega a divindade de Cristo ou que ele morreu por nossos pecados, alegando que um discípulo sósia tomou o lugar de Cristo na cruz e que Cristo foi levado vivo ao céu e que deverá voltar a esta terra para morrer um dia. O cristianismo deve ser subjugado pela força. O Corão diz: matai os idólatras, os não muçulmanos. Onde quer que os acheis, espreitai-os. Combatei aqueles que não creem em Alá. Observem bem, assim é o Islã. Porém, segundo Robert Schuller, se ele voltasse daqui a 100 anos e descobrisse que seus descendentes eram muçulmanos, ele não se importaria. Ele pregou sua mensagem de Natal em 99 na grande mesquita de Damasco, segurando a mão do grão mufti islâmico. Mais tarde, quando entrevistado por Larry King, Schuller disse animadamente ter sentido a afinidade espiritual além de uma concordância de fé e filosofia, e se referia a esse líder muçulmano anticristão. A Bíblia diz que Deus deu a terra prometida ao seu povo escolhido, os judeus. Já o Islã diz que Alá deu estas terras aos árabes. Assim se desdobra um tremendo conflito entre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que ama os judeus, e o Deus de Maomé, que odeia os judeus e pede a sua destruição. O conflito real não é entre judeus e árabes, mas entre o Deus da Bíblia, cujo nome é Javé, e o Deus do Corão, chamado Alá. 12 vezes no texto bíblico Deus refere-se a si mesmo como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, Javé declarou a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. É Satanás que tem inspirado 3.000 anos de antissemitismo. Se os judeus fossem destruídos, o Messias não poderia nascer. Mesmo após a vinda de Cristo, se Satanás destruísse os judeus, Javé seria um mentiroso, incapaz de cumprir sua promessa de restaurar a terra a Israel para que dali Cristo reinasse no trono de Davi na sua segunda vinda. A integridade de Deus tem a ver com a sobrevivência de Israel. Embora não conste uma única vez no Corão, há mais de 800 menções de Jerusalém na Bíblia. Dela é dito repetidas vezes ser o local em que Javé, o Deus da Bíblia, estabeleceu o seu nome para sempre. Yasser Arafat alega que Jerusalém tem sido uma cidade árabe há milhares de anos,
quando na realidade ela nunca o foi. Em julho de 1889, constou no jornal Pittsburgh Dispatch que, dos 40 mil habitantes de Jerusalém, 30 mil eram judeus e a maioria do restante era cristã. Quando Israel declarou sua independência em 1948, havia 100 mil judeus vivendo na Jerusalém antiga. Ela foi fundada há 3.000 anos por Davi, o grande rei de Israel, e se manteve uma cidade judia desde então. Não é à toa que mais de 40 vezes a Bíblia se refere a Jerusalém como sendo a cidade de Davi. Ali Deus estabeleceu o trono de Davi para sempre. E naquele trono, o Messias, descendente de Davi, deverá reinar sobre Israel e o mundo. O Senhor Deus lhe dará ao Messias o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Jerusalém é um cálice de tontear porque líderes mundiais rejeitam o Deus bíblico e seu plano de paz para Jerusalém e o mundo. A insistência do Vaticano e da ONU de que Jerusalém deve ser uma cidade internacional e dos muçulmanos que dizem que ela lhes pertence constituem desafios ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, assim como a paixão muçulmana pela destruição de Israel. As nações muçulmanas estão se armando com mísseis capazes de portar ogivas químicas e biológicas, além de nucleares. Certamente não são armas de defesa. Todo mundo sabe que tem um propósito único: chover morte e destruição sobre Israel. A Síria já fabricou milhares de ogivas químicas, tem vastos estoques de armas biológicas e triplicou seu poderio militar e aéreo desde a Guerra de Yom Kippur em 1973. Israel também tem armas nucleares, atualmente posicionadas em modernos submarinos, e certamente não seria vencido sem utilizá-los. Era a isto que Cristo se referia quando, numa surpreendente profecia que antevia os armamentos modernos, ele alertou sobre uma destruição tão incrível que, se ele não intervisse para interrompê-la, não restaria vida na Terra. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. O Armagedon é tema frequente nas profecias bíblicas. A Bíblia descreve com clareza os eventos que anteciparão o Armagedon. Milhões de judeus já voltaram a Israel depois de serem espalhados entre as nações. Eles reconstruíram Israel a partir do nada e sentem-se seguros com uma falsa paz. Com a progressão do processo dessa falsa paz, os árabes matam e queimam as casas dos árabes que suspeitam estar cooperando com Israel. Terroristas muçulmanos que matam judeus são honrados nos países árabes. Ruas e feriados recebem os seus nomes. Na virada do milênio, o Prêmio Palestino de Cultura foi outorgado a Abu Daud por seu livro, no qual descreveu como planejou e executou o assassinato de 11 atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique em 72. Ainda assim, os israelenses seguem sonhando em alcançar a paz com aqueles que juraram exterminá-los. Logo a seguir, virá aquilo que Jeremias chamou de o tempo da angústia de Jacó. Exércitos do mundo, sob o anticristo, serão trazidos ao Armagedon por Javé, no intento de puni-los por terem odiado, perseguido e matado o seu povo Israel, e para disciplinar Israel por sua descrença. Você, anticristo, avançará contra Israel, o meu povo, nos dias vindouros. Trarei você contra a minha terra para que as nações me conheçam, e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. Depois, o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações. As frases "a minha presença" e "o Senhor sairá para a guerra" indicam que Deus mesmo virá salvar Israel no Armagedon. Zacarias diz: Deus virá como um homem ressurreto que foi traspassado. Este só pode ser o Messias, a quem Isaías chamou Deus poderoso, o Pai eterno.
Ouça novamente as previsões dos profetas judeus sobre a rejeição do Messias, sua crucificação pelo seu povo e sua morte pelos pecados do mundo. Perfuraram minhas mãos e meus pés na crucificação. Foi desprezado e rejeitado, eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Então o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, apenas para os pecados do mundo. Em consonância com os profetas de Israel, João nos revela o Armagedon no último livro da Bíblia e nos mostra Cristo voltando do céu para destruir o anticristo, exatamente como Paulo também profetizou. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, e seu nome é Palavra de Deus. Então vi a besta, o anticristo, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo. Antes do Armagedon, o anticristo irá confirmar um pacto de 7 anos, garantindo uma falsa paz entre árabes e judeus. Prometerá segurança a Israel, permitirá que Israel reconstrua o templo e reinicie os sacrifícios de animais, após um intervalo de mais de 1900 anos. O anticristo quebrará seu pacto, cessará os sacrifícios, colocará a sua imagem no templo, declarando ser Deus e exigindo ser adorado. Os que se recusarem morrerão. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então será revelado o homem do pecado, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Foi-lhe dado poder para fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. A que semana Gabriel se referia? Quando isso acontecerá? Ele disse a Daniel que após 70 semanas ou 490 anos, toda a profecia se cumpriria, Israel seria restaurado e jamais voltaria a desonrar a Deus. No final das primeiras 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos, o Messias viria e seria morto. O tempo seria contado a partir da data em que o rei da Babilônia concedeu a autorização para a reconstrução de Jerusalém. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Neemias diz ter recebido autorização para a reconstrução de Jerusalém no mês de Nissan do 20º ano do rei Artaxerxes, ou seja, em 445 a.C. No domingo, 6 de abril de 32 DC, dia em que se completavam exatos 483 anos, hoje o chamado Domingo de Ramos, Jesus entrou em Jerusalém. Não num cavalo branco, conduzindo uma insurreição contra Roma, como os autoproclamados messias tentaram e os judeus queriam, mas num jumento, humildemente trazendo a salvação dos pecados, conforme Zacarias havia predito. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Foi no dia 10 de Nissan, que era o dia em que os cordeiros pascais eram tirados do rebanho, que Jesus entrou em Jerusalém e apresentou ele mesmo ao seu povo. 4 dias mais tarde, quando Israel sacrificava os cordeiros, ele, o Cordeiro de Deus, cravado numa cruz, se entregou pelos pecados do mundo, cumprindo a profecia de Moisés. No 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificar o cordeiro ao pôr do sol. É fato histórico indiscutível
que Jesus entrou em Jerusalém num jumento no dia profetizado, foi aclamado como Messias, foi rejeitado por Israel e crucificado conforme os profetas haviam predito. Como resultado, foram postergados os planos que Deus tinha para Israel na 70ª semana de Daniel. Hoje vivemos na época que Cristo chamou de Tempos dos Gentios, pois Jerusalém é uma cidade internacional dominada por não-judeus. E Cristo tem construído a sua igreja, composta tanto por judeus quanto gentios que creem em seu nome. Somente quando esta igreja for arrebatada para os céus, conforme prometido por Cristo, é que terá início a 70ª semana de Daniel. Israel tem profundos problemas espirituais e morais. Há hostilidade entre judeus religiosos e seculares e uma desilusão crescente com o judaísmo, especialmente entre a juventude. Israel sofre com drogas, pornografia, prostituição, juventude rebelde, estupros, roubos e assassinatos. Israel precisa se voltar em arrependimento para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os rabinos nada têm para oferecer aos pecadores arrependidos. Exatamente como Oséias profetizou, eles não fazem sacrifícios pelo pecado há 1900 anos, pois não têm um templo. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício. Foi Deus quem profetizou essa condição. Por que ele permitiria que seu povo escolhido ficasse sem sacerdócio e sem templo no qual oferecer os sacrifícios pelos pecados que ele havia ordenado? Isso só faz sentido se o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento que já não são mais necessários. Caso contrário, Deus abandonou o seu próprio povo e todo o mundo sem recurso para o pecado. E isso ele nunca faria. As escrituras hebraicas contêm mais de 300 profecias, indicando quando e onde o Messias nasceria e como reconhecê-lo quando ele viesse. Cada uma destas foi especificamente cumprida ao pé da letra na vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Se ele não for o Messias, então não existe o Messias. Pois foi Cristo que no dia exato, revelado pelo anjo Gabriel a Daniel, entrou em Jerusalém num jumento, foi aclamado Messias, depois rejeitado e crucificado conforme profetizado. Segundo as escrituras do próprio povo de Israel, aqueles que esperam a primeira vinda do Messias já estão atrasados em 1900 anos. A única esperança de Israel está na sua segunda vinda. E podemos ter certeza de que, havendo gerado a nação de Israel, Deus irá cumprir o seu propósito. Pois ele declara: Pode uma nação nascer? Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre? Tragicamente, muitos judeus só crerão no seu Messias no Armagedon. Quando Javé aparecer em pessoa para salvar Israel da destruição pelos exércitos, eles reconhecerão finalmente ser o Messias, aquele que foi traspassado e morto pelos seus pecados e que ressuscitou como o próprio Messias predito pelos seus profetas, a quem rejeitaram. Então todos os judeus ainda vivos irão crer. Mas para todos aqueles, judeus e gentios, que morrerem sem crer nele, tragicamente não restará esperança.